Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Central dos Números, que hoje vai atender o pedido do Heitor Xavier. Heitor, valeu por enviar as questões dessa prova para a gente disponibilizar aqui no canal. Vou resolver com você e com todo o Brasil as questões de matemática da prova da Guarda Municipal do concurso da Ilha Solteira, em São Paulo, prova que aconteceu agora em 2023 e foi organizada pela banca IBAN. A gente já tem uma playlist só com questões desta banca. Você já viu? Se não viu, veja neste link que vai aparecer aqui agora para você. Combinado? Agora então, como sempre, ativa os seus neurônios. Neurônios ativados? Vem comigo! Primeira questão. Uma lixeira doméstica feita de aço inoxidável tem o formato de um cilindro reto. Então imagina aquelas lixeiras redondinhas, né? Com perímetro de base. Então, o perímetro da base, a base da lixeira é um círculo, né? O perímetro da base é igual a 22 pi centímetros e a altura 30 centímetros. Qual é a capacidade volumétrica aproximada em litros dessa lixeira? Então, a gente tem aqui uma questão de sólidos geométricos, volume do cilindro. Ele deu para você as medidas em centímetros, mas ele quer a resposta em litros. Então, vamos transformar esses centímetros em decímetros, porque 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, a gente quer chegar no final, calcular o volume do cilindro, que é igual à área da base vezes a altura, né? Como ele deu as medidas em centímetros, vamos transformar em decímetro para a gente chegar no final com a resposta em litros. A gente sabe que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Não sabe? Se não sabe, saiba agora. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. A medida da altura é 30 centímetros. Então, para transformar de centímetros para decímetro, basta andar com a vírgula uma casa para a esquerda, né? Lembra disso? As unidades são metro, decímetro, centímetro. Então, o centímetro está depois do decímetro. Então, eu tenho que voltar uma casa para a esquerda. 30 centímetros vai ser a mesma coisa que 3 decímetros. Depois, ele deu o perímetro da base, o perímetro do círculo. Qual que é o perímetro do círculo? 2πr, 2 vezes π vezes o raio, né? Perímetro da base, 2πr, 2 vezes π vezes o raio, é igual a 22π. Ele disse que o perímetro é igual a 22π. O que eu posso fazer aqui? Eu vou conseguir calcular o raio, né? Eu vou pegar esse 2π que está multiplicando o raio e passar para o outro lado dividindo. Vou ficar com o raio é igual a 22π dividido por 2π. Π dividido por π vai dar 1. 22 dividido por 2 dá 11. Então, o raio é igual a 11 centímetros. Transformando centímetro para decímetro, anda com a vírgula uma casa para a esquerda, vai dar 1,1 decímetros. Beleza? Agora sim, a gente consegue calcular o volume, porque a gente tem o raio da base desse cilindro, né? Então, o volume, a área da base, a base é o círculo, então vai ser πr ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado, é a área do círculo, né? πr2 vezes a altura, né? Então, π, o problema mandou a gente considerar como 3, então onde tem π coloca 3, vezes o raio elevado ao quadrado, o raio é 1,1 elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 3 decímetros, certo? Aqui eu posso fazer 3 vezes 3, 3 vezes 3 dá 9, né? 1,1 elevado ao quadrado é 1,1 vezes 1,1, isso vai dar 1,21. Aí a gente vai fazer 9 vezes 1,21. Isso é fácil ou difícil? É fácil. Faz separado. 9 vezes 1 dá 9, né? 9 vezes 21 centavos vai dar 9 vezes 1, 9. 9 vezes 20 centavos, 1,80. Então, vai dar 1,89, certo? Então, eu vou ter 9 mais 1,89. 9 mais 1,89 dá 10,89. 10,89 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 10,89 litros. Então, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se você tiver dúvidas, perguntas, me escreve. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta, que vai ter alguém para responder a sua pergunta. Combinado? Se não tiver dúvida, deixa o seu alô aqui embaixo. Fala, alô, professor. Estou falando aqui da Paraíba.
Essa prova foi realizada em São Paulo, né? Então a probabilidade de a maior parte das pessoas que vão assistir esse vídeo serem de São Paulo. Vamos então para a próxima questão, questão número 14. A Lei Federal 12.651, de 05/2012, estabelece regras para o uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa, evitando dessa forma o desmatamento sem controle. Supondo que uma propriedade rural com 4,2 hectares de área esteja em uma área de cerrado e respeite a lei ambiental que estabelece uma área de reserva legal de 35% da área do imóvel, quantos metros quadrados de área devem ser reservados? A gente tem que calcular 35% de 4,2 hectares e achar a resposta em metros quadrados. Então, o mais difícil dessa questão era saber que 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Sabia disso? Se não sabia, saiba agora. 1 hectare é a mesma coisa que 10.000 metros quadrados. Sendo assim, a propriedade que tinha 4,2 hectares vai ter 4,2 vezes 10.000. 4,2 vezes 10.000 dá 42.000 metros quadrados. Agora é fácil. Calcula 35% de 42.000. Você pode fazer de vários jeitos esse cálculo. Você pode fazer 35 dividido por 100 vezes 42.000, pode fazer 0,35 vezes 42.000 ou pode usar o macete dos 10% que eu vou usar aqui no vídeo. 10% de qualquer número, basta andar com a vírgula uma casa para a esquerda, vai dar 4.200. Então, 10% de 42.000, 4.200. Só tirei o último zero, né? Se 10% é 4.200, quanto que é 5%? É a metade, 4.200 dividido por 2, né? 10% dividido por 2 não dá 5%? Então, 4.200 dividido por 2 vai dar 2.100. Sabendo 10% e 5%, a gente calcula 35%. 35% vai ser 3 vezes isso aqui, mais 2.100. 3 vezes 4.200, né? 3 vezes 10%, 30%, mais 5%. Fechou? 3 vezes 4.200, 3 vezes 4.000, 12.000, 3 vezes 200, 600, então vai dar 12.600, 12.600 mais 2.100 dá 14.700. Então, vão ser reservados 14.700 metros quadrados de área, beleza? Conseguiu entender? Tem dúvidas? Podemos passar para a próxima? Mostrei aqui o cálculo com o macete para você, mas se não quiser fazer o macete, não tem problema nenhum. Faz 0,35 vezes 42.000, faz 35 dividido por 100 vezes 42.000. Você tem que escolher sempre o jeito que for mais fácil para você, combinado? Bora para a questão número 15. Supondo que um veículo 0 km esteja sendo oferecido pela concessionária em duas condições distintas de negócio, sendo a primeira proposta com uma entrada de 96.000 e o saldo em 5 parcelas mensais fixas de 4.800 sem juros, e a segunda proposta com uma entrada de 60% e o saldo parcelado em 10 mensais fixas pelo sistema de juros simples a uma taxa mensal de 1,3%. Uma pessoa que adquirir este veículo pela segunda proposta de venda feita pela concessionária pagará em cada parcela desse financiamento o valor de quanto? Bom, primeiro a gente tem que calcular quanto custa esse veículo. A gente consegue calcular a partir da primeira proposta. Primeira proposta, entrada de 96.000 mais 5 parcelas de 4.800. Então, você vai somar 96.000 mais 5 vezes 4.800, né? Se tem soma e multiplicação, você vai resolver primeiro a multiplicação. 5 vezes 4.800, é fácil ou difícil? É fácil. 5 vezes 4.000 dá 20.000, né? 5 vezes 4, 20, 20.000. 5 vezes 800 dá 4.000. 5 vezes 8, 40, 4.000. Então, eu vou ter 20.000 mais 4.000, beleza? Aí eu faço 96.000 mais 4.000, 100.000, 100.000 mais 20.000, 120.000, certinho? Então, o veículo custa isso. Na segunda proposta, você vai dar entrada de 60%. Então, vamos calcular 60% de 120.000. Fácil ou difícil? Fácil. 50% de qualquer número é a metade do número. 50% de 120.000 dá 60.000. Para 60%, falta 10%, né? Então, 10% de 120.000, tira esse zero, vai dar 12.000. Beleza? Então, 60% vai ser 60.000 mais 12.000, que dá 72.000. Ele vai dar isso aqui de entrada. Quanto vai faltar pagar? Subtrai 120.000 menos 72.000, sobram 48.000, né? 120 menos 70 dá 50. 50 menos 2, 48, certo?
tem que parcelar 48 mil. Esses 48 mil vão ter adição de juros de 1,3% ao mês por 10 meses. Fórmula de juros simples. Juros é igual ao capital vezes a taxa e vezes o tempo, né? Então, quanto vão ser os juros? O capital, 48 mil. A taxa, 1,3%, né? Então, não pode esquecer que é 1,3%. Então, divide por 100, vezes o tempo, 10 parcelas mensais, então são 10 meses, certo? Posso simplificar esses dois zeros com esses dois zeros, vai sobrar aqui 480, 1,3 vezes 10 dá 13. Então, vou ter 480 vezes 13. 480 vezes 13 vai dar 6.240 só de juros. Então, ele vai ter que parcelar 48 mil mais 6.240 e vai dividir esse valor em 10 prestações. Então, soma 48 mil mais 6.240 e divide por 10, né? Cada parcela vai ter o tamanho de quanto? 48 mil mais 6.240 dividido por 10, beleza? 48 mil mais 6.240 dá 54.240, isso dividido por 10 vai dar 5.424. Então, a parcela vai custar isso tudo, R$ 5.424. Entendido? Doidas! Questão essa de juros simples e de porcentagem. Entendido? Vamos para mais uma, questão número 16. Olha o like no vídeo. Já deixou o like no vídeo? Ainda não? Clica no like. Qual é o problema de clicar no like? Dói clicar no like? Você fica bravo quando clica no like? Clicar no like te deixa uma pessoa triste, chateada, amargurada? Não, então clica no like. Vamos para mais uma. Durante uma aula de geometria, o professor estava projetando na tela a imagem de um triângulo e seus elementos, sendo que a altura da imagem projetada na tela era 30 centímetros e a distância do projetor em relação à tela era de 1,8 metros. Para que a imagem projetada pudesse ficar com 40 centímetros de altura, ou seja, 10 centímetros a mais, né? O professor precisou afastar o projetor da tela mais quantos centímetros? Você resolve essa questão fazendo uma regra de 3, né? 30 centímetros de altura era com o projetor afastado 1,8 metros. Quanto mais afastado tiver o projetor, mais alta vai ser a altura, né? Maior vai ser a altura. Só que ele quer a resposta em centímetros. Então, vamos transformar esses metros aqui em centímetros. Metro, decímetro, centímetro. Vou ter que andar com a vírgula 18, 2 casas para a direita para transformar metro em centímetro, certo? Então, quando a altura vale 30 centímetros, a projeção está distante 180 centímetros. Para pegar 10 centímetros a mais, né? Então tem que passar de 30 para 40, tem que aumentar 10 centímetros. Então vou ter que afastar o projetor para aumentar 10 centímetros. Então, 10 centímetros, vou precisar afastar x, beleza? Então, 30 está para 180, 10 está para x. Multiplico como se fosse um x. 30x é igual a 10 vezes 180. X vai ser 180 vezes 10, 1.800. 1.800 dividido por 30. Simplifica esse zero com esse zero. 180 dividido por 3 dá 60. Então, 60 é a resposta dessa questão. Beleza? Então, questão tranquilinha de regra de 3. Certinho? Mais uma. Questão número 17. Uma piscina infantil com capacidade para 5.000 litros. Essa questão é muito fácil. Uma piscina infantil com capacidade para 5.000 litros já se encontrava com certa quantidade de água quando passou a ser alimentada por uma torneira com vazão constante, de forma que, após 15 minutos, o volume armazenado passou a ser de 1.875 litros, depois de 15 minutos. Depois passou mais 15 minutos, ou seja, depois de 30 minutos, da abertura da torneira, o volume armazenado chegou a 2.250. Com base nessas informações, quantos litros de água já se encontravam armazenados nessa piscina antes da abertura da torneira? É uma questão de proporção direta, né? Função do primeiro grau. Você tem aqui que durante essa passou de 1.875 para 2.250 em 15 minutos, né? Primeiro 15 minutos, depois 30 minutos, 30 menos 15, 15 minutos. Então, em 15 minutos encheu esse tanto aqui, foi de 1.875 para 2.250. Vamos calcular quanto encheu. Basta subtrair 2.250 menos 1.875. Fazendo essa subtração, você vai chegar em 375 litros. Então,
essa torneira encheu 375 litros em 15 minutos. Beleza? Esses mesmos 375 foram enchidos nos primeiros 15 minutos. Então, para saber quanto tinha na piscina, basta pegar o volume, 1875, e subtrair o tanto que encheu, 375. 1875 menos 375. 5 menos 5 dá 0, 7 menos 7 dá 0, 8 menos 3 dá 5, 1 menos 0 dá 1. 1.500 era o volume inicial. Corre para o abraço. Essa é a resposta da questão. Então, questão que você resolvia com duas subtrações. Perfeito? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Então era só interpretar aqui, ó. Encheu 15 minutos, chegou em 1875. Passou mais 15 minutos, encheu 375, passou para 2.250. Beleza? Vamos para a questão número 18. Uma empresa, questão de função do segundo grau. Uma empresa produz brindes personalizados somente sob encomenda e o preço P que cobra de seus clientes a cada unidade comercializada é determinado a partir de P igual a menos 2x sobre 3 mais 120. Sabendo que a receita obtida na venda de uma determinada quantidade X pelo preço P praticado resultou em R$ 5.400, qual foi a quantidade comercializada? Considere receita como sendo o produto, a multiplicação entre a quantidade vendida e o preço praticado. Beleza? Então, se eu multiplicar x pelo preço, eu vou chegar no tanto que eles obtiveram, 5.400, né? Então, x vezes o preço é igual a 5.400. Só que eu sei que o preço P é isso aqui, é menos 2/3 de x mais 120. Então, onde tiver P, substitui por menos 2x sobre 3 mais 120, certo? X vezes menos 2x sobre 3 vai dar menos 2x ao quadrado sobre 3, certo? Mais 120 vezes x, 120x. O 5.400 positivo passa para o outro lado negativo. O que eu faço agora? Tiro o MMC dos dois lados da igualdade, vai ser 3. Pego esse 3, divido pelo denominador de cada termo e multiplico o resultado pelo numerador, né? 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes menos 2x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 120, 360, né? X. Menos 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 5.400, 16.200. 3 dividido por 1, 3 vezes 0, dá 0. Tirei o MMC dos dois lados da igualdade e elimino o denominador, né? Então, eu vou ter menos 2x ao quadrado mais 360x menos 16.200 é igual a 0. Para facilitar a conta, vamos dividir todos os termos aqui por 2. Menos 2x ao quadrado dividido por 2 dá menos 1x. 360 dividido por 2, 180x. Menos 16.200 dividido por 2, menos 8.100. Equação do segundo grau, para achar o x, usa a fórmula de Bhaskara. X vai ser menos b, menos 180, mais ou menos raiz do delta. B ao quadrado, 180 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 8.100. Tudo dividido por 2a, 2 vezes menos 1. 180 vezes 180 dá 32.400. Menos vezes menos mais vezes menos menos, 4 vezes 8.100, 32.400. Então, eu vou ter 32.400 menos 32.400, vai dar 0, o delta é 0. Então, eu vou ter raiz de 0. Raiz de 0 é 0. Então, eu vou ter menos 180 dividido por menos 2. Menos 180 dividido por 2, menos 2, menos dividido por menos dá mais. 180 dividido por 2 dá 90. X é 90. X que ele quer saber? Quantidade comercializada, X, certo? Então, 90 é a resposta dessa questão. Beleza? Entendido? Dúvidas? Então, essa questão tinha que só ler essa última frase aqui, ó, para poder ver que você deveria multiplicar o preço P por X. Valeu? Vamos para a questão número 19, penúltima questão da prova. O resultado da soma dos 6 primeiros termos de uma sequência infinita x, na qual seus termos são verificados a partir da relação a n é igual a 4 mais 3n dividido por n para todo. Esse símbolo aqui significa para todo. N pertencente ao conjunto dos números naturais. O que é isso? Asteriscos? Diferente de zero, né? Que não são zero, são os números naturais não nulos, beleza? É igual a quanto? Então, para a gente descobrir a soma dos 6 primeiros termos, vamos calcular os 6 primeiros termos sendo o conjunto dos 6 primeiros números naturais diferentes de zero. Então, vai ser 1. Então, a gente vai calcular o A1. Onde tiver n, aqui na fórmula, se substitui por 1. Então, eu vou colocar 1 aqui e colocar 1 aqui.
4 mais 3 vezes 1 dividido por 1. 3 vezes 1. Soma e multiplicação, você vai resolver a primeira multiplicação. 3 vezes 1, 3. 3 mais 4, 7. 7 dividido por 1 dá 7. Beleza? Calcula agora o A2. Onde tiver N, coloca 2. 4 mais 3 vezes 2 dividido por 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 10. 10 dividido por 2, 5. Calculo A3. 4 mais 3 vezes 3 dividido por 3. 3 vezes 3, 9. 9 mais 4, 13. 13 dividido por 3, 4,33. A4, 4 mais 3 vezes 4 dividido por 4. Onde tiver N, coloca 4. 3 vezes 4, 12. Mais 4, 16. 16 dividido por 4 dá 4. O A5, 4 mais 3 vezes 5 dividido por 5. 3 vezes 5, 15. 15 mais 4, 19. 19 dividido por 5, 3,8. E o A6, 4 mais 3 vezes 6 dividido por 6. 3 vezes 6, 18. 18 mais 4, 22. 22 dividido por 6, 3,66. Agora, só somar isso tudo aqui. 7 mais 5 mais 4,33 mais 4 mais 3,8 mais 3,66. Fazendo essa soma, você vai chegar em 27,79. Valor mais próximo desse, 27,8. Corre para abraço. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Então, essa questão, bastava substituir o n pelos primeiros números naturais diferentes de zero aqui na fórmula e depois somar tudo. Só isso. Agora a gente vai para a última questão, que é uma questão de conceitos. E a questão para você se inscrever aqui no canal se você não estiver inscrito ou inscrita, né? Para a fixação do mastro de uma bandeira em um pedestal feito de concreto e localizado no chão, que possui o formato de um triângulo qualquer não regular e que acaba de ser construído, foi necessário determinar corretamente o ponto interno a esse triângulo que apresentasse uma mesma distância entre os três lados desse pedestal, sendo que, para isso, a pessoa responsável por esse trabalho, conhecedora das regras que determinam os pontos notáveis de um triângulo, fez alguns cálculos e projeções a partir dos vértices desse triângulo, de forma que fosse encontrada, sem sombra de dúvidas, a posição correta para a fixação do mastro. O ponto nessa base triangular na qual o mastro foi fixado recebe o nome de. Então, é uma questão conceitual. Qual é o ponto, qual desses pontos aqui você vai ter três lados à mesma distância, né? É um ponto que apresenta uma mesma distância em relação aos três lados do triângulo. É o incentro, né? O que é o incentro? O incentro é o ponto em que suas três bissetrizes, os segmentos que dividem os ângulos ao meio, se cruzam, ficando à mesma distância de todos os lados. Beleza? Então, a resposta seria incentro. Os outros pontos citados, baricentro, é um dos pontos notáveis, é o ponto de encontro quando traçamos as três medianas do triângulo. O que é mediana? É o segmento que divide as bases do triângulo em duas partes iguais, certo? Circuncentro, que é o outro ponto citado, é a interseção, é o encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo. O que é mediatriz? É a reta que corta o segmento de reta ao meio de forma perpendicular, né? Ortocentro é o ponto onde se encontram as três alturas do triângulo, beleza? Então, o único que está, com certeza, no meio do triângulo, a uma mesma distância dos três lados, é o incentro. Então, o incentro é a resposta dessa questão, beleza? Então, é uma questão puramente teórica. E assim, a gente termina esse vídeo. Você quer aprender mais? Dá uma conferida nesses links que eu separei para você e, claro, se inscreve aqui na Central dos Números para você não perder nada. Lembra, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com alguém que você gosta e se inscreve no canal. Bons estudos e até a próxima!